esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26º domingo do tempo comum nos traz um tema ainda dentro da prontidão, do convite que sempre o Senhor Deus e também sempre nosso Senhor Jesus Cristo faz a cada um de nós, e caminharmos juntos com Ele e a partir dele, né? Nós temos visto nesses últimos tempos a liturgia falar muito forte da questão da vocação, do chamado. Hoje o assunto se dirige mais na questão da missão. Deus convoca trabalhadores para a missão. E somos todos nós batizados e batizadas dentro da função que cada um exerce dentro da comunidade e também fora dela. A vocação, ela se completa, de fato, quando as pessoas veem em nós o próprio Cristo, né? Dentro da sociedade, dentro da família, no local de trabalho, em qualquer lugar que nós estamos dando o testemunho daquele que deu a vida por cada um de nós e ressuscitou, para que vivêssemos de acordo com aquilo que São Paulo diz hoje, que vamos falar na segunda leitura também. Hoje também a profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel está vivendo no momento em que o povo já está ali há muitos séculos no exílio da Babilônia, né? E há uma reclamação do povo para com Deus, né? E Deus intervém nessa reclamação, dizendo, né, a partir do momento em que o povo diz assim: a conduta do Senhor não é correta. Então, a criatura toma o lugar do seu Criador e diz que ele está fazendo as coisas erradas, né? A postura de Deus, o jeito de Deus não é correto. E Deus entra e abre um diálogo, né? A minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta. Percebemos então, para entender esta questão, o contexto em que se encontra o povo, afastado de Israel, longe das suas casas, das suas propriedades, dos seus familiares, longe da terra prometida. Mas nós temos que entender que a terra prometida foi dada a eles. Eles estavam na terra prometida. E dentro da terra prometida, não seguiram ali a lei do Senhor. Foi passando também muitos anos, muitos séculos, e Deus
perdeu o seu lugar de primazia. A busca para outros deuses, a vontade de agir propriamente, por livre vontade, os erros, né? A mistura de um povo com outro, uma cultura com outro, que naquele tempo, infelizmente, naquele tempo, né, os aspectos culturais eram difíceis de você ter uma ideia de cultura com conhecimento e crescimento. Cada um tinha a sua cultura, os seus costumes e também os seus deuses, né? Isso tudo entrou em Israel e chegou no momento que ficou incontrolável, e aí veio o exílio, estar longe da terra, né? E é claro, como que é você ficar 100, 200, 300, 400 anos sob o jugo, né? Sob o jugo de um governante que não é o seu, não é o seu rei, não é o seu líder, mas é uma pessoa que vai te submeter e explorar. O povo acha que Deus abandona ele, mas a raiz de tudo isso, nós sabemos, foi virar-se, voltar-se contra Deus e viver o seu pecado. O povo pecou contra o Senhor. Nós temos no Salmo também, né? Diz assim: junto aos canais da Babilônia, nós estamos chorando de saudades da nossa terra, pedindo que Deus intervenha nessa situação, né? E por que choram? Choram porque sofrem pelos próprios erros causados no passado, que se mantêm no presente e na história. Cada um tem uma história, já teve o passado, tem o presente. E no presente tem que tomar muito cuidado com as atitudes e os pecados cometidos para que não prolongue um futuro de erros e de pecados longe de Deus, né? Nós temos a causa e Deus explica. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal, o que vai ocorrer? A morte. São Paulo já dizia: o aguilhão do pecado é a morte. As pessoas insistem em viver no pecado e promover o pecado. O resultado do pecado é um só, a morte, o afastamento de Deus, longe da presença, da segurança, da bênção de Deus, né? Mas Deus mostra o caminho ao povo no exílio. Arrependam-se de todos os seus pecados, todos, né? E com certeza, quando o arrependimento é sincero, quando ele vem, aí sai a morte e entra a vida. Se arrependam de todos os seus pecados, com certeza viverás. Sai a morte, provocada pelo pecado, e entra na vida. Então, nós entramos agora na experiência de São Paulo aos Filipenses, né? Estamos lendo Filipenses. Existe consolação na vida em Cristo? Sim ou não? Existe mútuo amor? Existe comunhão e compaixão? Então, ele diz assim: se existe tudo isso daquele que tira o pecado do mundo, que é Cristo, por que as pessoas não vivem nesse segmento? De uma vida nova, consolada, num mútuo amor, em comunhão com a força do Espírito, né? O pecado tira tudo isso que Cristo, que venceu o pecado, nos deu. É uma relação simples, né? Mas não é uma troca, é uma proposta de seguir a Cristo. Ele é o modelo. Por isso que São Paulo dizia também, alguns dias atrás: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, se eu já me convenci disso, a graça, a compaixão, a força do Espírito, a comunhão também existe em nós. Parte de um convencimento daquilo que se escuta, né? A harmonia
E a harmonia com tudo isso, consolação, comunhão, compaixão, amor, leva à unidade. Por isso que a igreja insiste tanto em caminhar na unidade da proposta de Cristo. Não sair da proposta de Cristo. É isso que nos mantém unidos como igreja, né? E isso tem que ser falado. Por quê? Veja bem, naquele tempo nós temos aí a questão do exílio. E hoje, quais são os exílios dos filhos e filhas de Deus no mundo de hoje? Onde o pecado habita, de forma tão forte que faz com que as pessoas não tenham amor em Cristo, não tenham um mútuo amor entre si mesmos, diferenças, guerras, opiniões, não tem ternura com o próximo, e se não tem nem ternura, muito menos compaixão. O mundo continua buscando ali enganar a Deus, dizendo que escuta a voz de Deus. Sim, nós escutamos, mas depois nós vamos fazer a vontade de Deus. Agora não. É a figura dos filhos. Um fala que vai e não vai. E eu? Filho e filha. O chamado é para mim também, né? E para cada um de nós. Aqui está o centro da liturgia, a prontidão de querer ir a Cristo e fazer, não deixar para depois, porque o depois ninguém domina. Viver o presente no Cristo. Lembrar que São Paulo indica, né? Esta vida no presente eu a vivo naquele que morreu e ressuscitou por mim, no presente, para que o futuro seja um espelho, né, da unidade que Deus quer para o seu povo, um povo unido com Ele e não sem Ele, né? Onde não exista o pecado, e entender que o pecado deste povo foi o pecado não do povo em primeiro lugar, mas de cada membro do povo. Cada um pecou. O pecado passa para o coletivo, mas antes ele é vivido no individual. Por isso que você e eu se confessamos individualmente, né? Aí a gente entende. Se eu peco e promovo uma sociedade de morte, estamos vivendo aí nessa semana, né? Veja lá agora os armênios lá sendo expulsos da terra por causa da questão de um governo também que é islâmico e quer pegar o território. Para onde vão as pessoas que são expulsas? O povo de Deus perdeu a guerra naquele tempo, foi expulso, foi para o exílio. Como hoje receber milhões de pessoas que estão sendo expulsas da sua terra? Porque não se entra mais. Sai o cristianismo e entra o islã. O islã é bom como religião, mas a questão daqueles que usam da bondade do islã torna apenas poder humano. Ou você é dessa maneira, ou você não serve. Mais uma vez, cristãos sendo expulsos da sua terra. A proposta da religião é boa, mas os homens modificam, né, a presença de Deus na religião para si mesmo e seus interesses. A guerra aí da Ucrânia e da Rússia, quantas mortes? Já mais de um ano, vai para o segundo, vai para o terceiro, e todo mundo só financiando a guerra, mas todo mundo não tem vontade de se unir e chegar num acordo e dar um basta. Porque quem sofre com tudo isso? Os pobres, os pequenos, que não têm como se defender. Isso é claro. Esta semana também que foi pautado
em termos que nós estamos falando da questão da vontade humana, individual, que parte para o grupo. A questão do aborto. A ministra está saindo aí para se aposentar essa semana e pensa bem, uma vida de trabalho, e a última pauta da vida dela é justamente colocar a pauta do aborto. E nós? Que dizemos a tudo isso? É a minha conduta, diz Deus, ou a sua conduta que provoca morte, vida, falta de comunhão? E tem pessoas, e nós sabemos, pessoas estão aí ansiosas para que a lei do aborto seja aprovada, né? Ou não tem pessoas que não estão ansiosas por isso? Sim ou não? Sim, e muitas, porque o aborto, além de tentar contra a vida, não é a questão da vida, em primeiro lugar, assim, de matar o feto, é a questão econômica. Aprovou o aborto, você vai ver os novos ricos do Brasil, porque já tem novos ricos. Pesquisa quanto lucra uma clínica de aborto legal nos Estados Unidos. Milhões por ano, milhões. E a vida lá embaixo, e o lucro lá em cima. Então, é a minha conduta, diz Deus, ou a sua conduta, as suas opções, que levam ao pecado individual, que se torna pecado social. É isso que a igreja explica. E Jesus, no evangelho de hoje, esses dois homens tinham 2 filhos. Ele se dirige aos 2 filhos de igual maneira, com a mesma alegria, com a mesma expectativa que os 2 atendam. Um diz assim, o primeiro, vai trabalhar hoje na minha vinha. Novamente essa palavra aqui, hoje. O presente é importante. Ninguém domina o futuro. O futuro só acontecerá se vivermos bem na graça de Deus hoje. Porque aí eu garanto para quem está vivo uma manhã, na graça. Viver hoje. Então, trabalha hoje. O filho responde, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O segundo, disse a mesma coisa para o segundo. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Opa! Mas não foi. Então, o cristão não pode ser um cristão de entusiasmo. Vai fazer isso na comunidade? Eu vou. Não é para mim. Vai fazer isso na família? Eu vou sim, tem que falar mesmo. Não vai. No trabalho, na sociedade. Aí se torna uma luta desigual. Cadê a pressão lá no aborto? A lei do aborto. Cadê? Quantos cristãos? Aí você vê de um lado um monte de gente. Aborto. Qual é a opção hoje que nós temos na vida? Qual é o desejo de trabalhar hoje para o Senhor? De que maneira? Tentando continuar enganando como os filhos fazem? Há sempre tempo de voltar atrás. Não vou, mas depois. Não deixe para depois, se o chamado é agora. Se coloque à disposição. A vida continua, a história vai se fechando. Estamos na história da salvação. A salvação veio, é Cristo. E como nós queremos ser salvos? Por Cristo, com Cristo e em Cristo? Ou por mim, nada mais que eu e somente eu? E fora Deus e fora Cristo? Não vai dar certo.
Não vai para frente, porque aí vai reinar o pecado. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e o meu pecado passa para a sociedade. Eu pego, um deputado pega como? Colocando essa lei do aborto em pauta. Olha, a autoria tem nome, deputado, deputada tal. Minha autoria, minha culpa, minha vontade, jogo para estender para milhões de pessoas. Aprovado. Olha aí, parte de mim e atinge a sociedade. Como qualquer outra lei. E quando atinge a sociedade, é morte, não é vida. Não é? E termino dizendo, neste exemplo, né? A lei vai ser aprovada? Provavelmente. Como muitas são, e na calada da noite. Porém, a nós cristãos, aprovada, cabe uma postura, continuar firmes contra o aborto ou qualquer outra coisa que é contra a vida. Aprovou, olha, veja lá a Europa como está, com leis de aborto, e aí a França pagando para as pessoas terem filhos agora. Olha que contradição. A Europa está envelhecida, está sendo dominada pouco a pouco pela migração islâmica. A Europa cristã daqui a pouco se torna Europa islâmica. E aí? Aí é briga física? A história se repete? Se repete, né? Mas e a minha postura? A minha postura. É isso que o Senhor nos ensina hoje. Qual a postura dos dois? Quem fez a vontade? O primeiro ou o segundo filho? Primeiro. Mas fez plenamente a vontade? Bem depois. Deixa para depois, eu vou. Eis que Cristo, qual filho que fez a vontade? Prontamente se pôs à disposição. Prontamente. Eis que venho para fazer a tua vontade. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Não foi isso que ele ensinou? A tua vontade. Pronto. Que Deus, que Cristo nos ajude a fazer a vontade hoje, prontamente, respondendo ao chamado. Que Deus nos ajude a ter posturas firmes na sociedade. É isso que precisamos. É isso que nós devemos ser como cristãos. Sempre a favor da vida. Seja no aborto, seja na partilha, seja na distribuição justa, seja nos empregos, seja em tudo. O cristão quer que cada cristão que vive bem, que seu irmão viva até melhor do que ele, em comunhão, igualdade, sempre no amor e no seguimento de Deus. E que Deus nos preserve por causa dos nossos pecados de viver exilados neste mundo, longe de todo mundo, do amor de Deus, da justiça, da paz. Quantas pessoas não têm paz hoje? Quantas? E não é só a paz de guerra, não, é paz interior. Veja aí as depressões da vida, né? Veja aí as depressões. Jovens depressivos, milhões. E você sabe que a questão da depressão acaba em violência. A pessoa deprimida, ela explode fisicamente. Ou não é assim? Como se explica a violência nas escolas? De um jovem de 14, 15 anos, um menino, uma menina entrar com uma arma e atirar em todo mundo. Como se explica? Depressão, olha, beleza. Não foi tratada, não foi acompanhada, não foi percebida no silêncio da sociedade. De repente entra e atira e mata. O aguilhão do pecado é a morte. E nós fazemos a opção pela vida,
Sempre. Por isso que temos que cuidar uns dos outros, nos ajudarmos mutuamente, viver no amor, consolados em Cristo, no amor, na comunhão, na compaixão, na ternura. Quantas pessoas não têm ternura uma com a outra? Quantas? A gente vê direto. A nossa raiva, seja na rua, no trânsito, é uma coisa assim, que foge do controle. Não tem ternura. Hoje quem tem ternura com o outro, opa, será que está me assaltando? Bom dia, meu amigo, meu irmão. Mas eu te conheço? Você está falando bom dia para mim por quê? Falta de ternura, de amor, de igualdade, de ver o outro é Cristo. E daí nós vamos vivendo nesse mundo. Como filhos de Deus e filhas, ou como filhos e filhas da aparência? Aí cada um veja aonde está o pecado, para sair do pecado e viver na graça. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecido seja